Olá, viajantes, aqui é Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. Mas, nesse período de quarentena, a gente vai trazer vocês para viajarem com a gente, já que nós também estamos impedidos de viajar. A gente agora tá no momento que a gente não pode incentivar vocês a viajar porque tem que ficar em quarentena, né? Tem que ficar em casa. Em casa. Mas a gente vai debater alguns assuntos relativos a viagens, sempre inovando como a gente puder fazer. E hoje a gente tem uma convidada especial. Eu sou Luana de Pires, eu tô no 5º ano de Ciências Sociais, vou me formar socióloga. Se esse ano ocorrer tudo bem ainda, né, eu me formo no final do ano, se não temos mais um ano pela frente, né. Sou fotógrafa e autônoma também, né, e tento a todo momento juntar essas duas paixões, a sociologia com a fotografia. Bom, já adianto que eu vou deixar todos os links na descrição desse episódio, que aí você vai poder ver os teus trabalhos e encontrar a Luana nas redes sociais. Então já fica adiantado aqui. Bom, vamos lá. Partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Por muito que eles queiram fazer mal esse país continua abençoado por Deus e bonito por natureza. Amoro. Bom, no ano de 2018 e, consequentemente, no ano de 2019, o Brasil, ele estabeleceu alguns recordes, né, de viajantes para o exterior. O brasileiro viaja bastante dentro do país, ainda concentra a maior parte dos voos, né, eles são domésticos, mas tem aumentado ano após ano essas viagens internacionais. E aí a gente está aqui numa roda própria de amigos para discutir sobre isso. Por que o brasileiro gosta tanto de viajar para fora? Motivos históricos e motivos reais. Na sociologia, tudo é uma construção social. Eu acho que vocês já ouviram isso. Sim. E o gosto também é uma construção. Ou seja, nós somos um país que ele é colonizado, né? Ele não é colonizador. E isso, de algum jeito, fez com que a gente olhasse mais para fora do que para dentro. Tem até uma música da Elis Regina que eu adoro para falar para vocês, que é O Brasil não conhece o Brasil nunca foi ao Brasil. E a gente não tem essa vontade, né, de se conhecer. O segundo cenário é um cenário econômico. As passagens, às vezes, são 2 vezes mais caras, né, para viajar dentro do país do que para fora, especialmente no Mercosul. Então, o que acaba deixando que o brasileiro opte por viajar para fora mesmo, né, do que conhecer as praias do Nordeste, que a gente sabe que é muito caro. Não é todo mundo que tem esse poder aquisitivo, né. E o terceiro cenário é um trabalho mais de propaganda e marketing das agências de viagem também, né. A gente tem uma variedade muito grande de pacotes para fora do país do que viajar para dentro mesmo. A gente não vai ver um pacote, faça road trip por Minas Gerais. Não, as pessoas vão lá fazer road trip pela Europa, né? E então, é mesmo a propaganda e marketing que age nesse estilo, assim. E às vezes é até um status que você ganha, né? Viajando para fora. É uma coisa chique, é uma coisa bem vista, né? Você colocar uma foto que você foi esquiar em Aspen e essas coisas, acaba que você tem um prestígio, né? Inclusive a gente vê que incomoda bastante a galera que tem uma certa
certa nível social, que a gente já viu esse tempo atrás notícia de, não sei se era Quem que era? Deputado que falou que tava uma bagunça, que até faxineiro tava indo pra Disney. Quem foi que falou, Lu? Foi o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Que gracinha. Então, porque viajar pra fora se torna uma coisa de diferencia você socialmente, né? Você tem um nível a mais, seria isso. Então a gente vem desde 2012, nos governos do PT, a gente vê a galera da classe média, classe até baixa, tendo esse poder aquisitivo para viajar. E aí que culminou nessa fala, infelizmente, do nosso ministro, né? Que onde já se viu as empregadas viajar para a Disney, né? Eu queria aproveitar que você falou dos dois cenários, da questão da economia e do marketing, porque tem uma coisa que eu observei durante as minhas pequenas pesquisas aqui, é que conforme o dólar ele foi subindo, o brasileiro, ele, apesar de a gente ter muito marketing, tipo, para viajar para os Estados Unidos, que é um dos lugares que mais o brasileiro viaja, tipo, no exterior, por conta até a gente cresce, né, vendo filmes americanos, cresce com essa cultura americana bem forte, assim, na gente. Inclusive, quando eu fui pra lá, eu falei pro Mark que eu me sentia dentro de um filme, porque tudo que eu cresci vendo, eu via e falava, nossa, é verdade isso. E aí, o que aconteceu? Quando o dólar ele começou a aumentar constantemente, as pessoas começaram a considerar a viajar para a Europa, porque os voos, por conta da Europa ter várias companhias aéreas, acaba oferecendo mais concorrência, que é valor de preços de viagens aéreas, né? Então, com essa concorrência, o pessoal conseguia, com o mesmo valor de bilhete aéreo, ir para a Europa. Então, eles começaram a vir para cá também, né? Apesar do euro sempre ser um pouquinho mais caro que o dólar, o pessoal começou a optar para vir também. E aí a galera acaba abandonando viajar dentro do Brasil, porque se for quem sai do estado de São Paulo, vai pro norte, paga às vezes o mesmo preço do bilhete aéreo de ir pros Estados Unidos. Pra Miami, né? Pra ir pra Miami. Porque nosso país é muito grande, né? Então, uma passagem... E pra piorar, ainda tem um problema interno, né? Que a gente às vezes consegue elevar os preços dentro, ser mais caro pra você viajar dentro do que fora, né? Acho que até aí a gente pode ver uma construção de gosto, gente, porque você vai na agência, por exemplo, e a maioria dos pacotes para viajar dentro do Brasil são de resorts, né? Então, você acaba nem conhecendo o lugar direito, né? Porque você viaja lá para Porto de Galinhas, fica dentro de um resort, fica lá na piscina o dia inteiro e volta. O que você conheceu do Nordeste? Você não conheceu nada, né? Da vida do pessoal, da outra cultura, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande e com culturas diversificadas, né? Então, esse mesmo estilo de viagem oferecido pelo trabalho das agências, né, faz com que a gente não conheça de verdade o país, né? O que é muito triste, né? Eu sou uma pessoa que já gosta de ir pro lado fora, bem oposto a isso, porque toda vez que você vai, você falou, você deu o exemplo de ficar no resort, seria a mesma coisa que eu fosse num resort em São Paulo, no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo. Não muda muito, é tudo igual, diferente quando você vai visitar a cultura. Aí é um negócio mais legal, você vai passar por, às vezes, um vilarejo, ver uma coisa totalmente diferente, experimentar uma culinária diferente, uma coisa local, e isso não é vendido, né? Não é porque, até por não ser fácil de vender, eu concordo que também não é tão simples assim você vender um pacote no meio de um vilarejo e não transformar esse vilarejo, né? Porque se a gente começar a vender pacote para visitar o vilarejo, ele vai se transformar num grande centro. Que é o turismo em massa, né? Que acaba prejudicando, acaba sendo prejudicial. Mas é porque ele não foi pensado, né, anteriormente. Mas o que a gente mais fala aqui no nosso podcast é exatamente o nosso estilo de viajar, né? Que a gente prefere conhecer o lugar mesmo, as pessoas, aquele restaurante local e não restaurante para turista. A gente fala sobre a questão até de custos, né? Que sai muito mais barato quando você vai para o local do que para o turístico. Mas assim, o que eu vejo também, que nem eu peguei aqui listas de lugares que as pessoas mais viajam. Então, assim, na questão internacional, Estados Unidos, assim, disparado, óbvio. Aí até a questão da construção do gosto, que você tinha falado pra gente. Aqui na Europa, Portugal, eu acho até pela questão da facilidade da língua, porque as pessoas têm medo, inclusive, né, do desconhecido. E também
por ter voos diretos para Portugal, né? E aí depois tem Argentina e Paris, né? Porque é França ali, porque é um dos lugares mais visitados no mundo. Mas nos nacionais, quando eu comecei a olhar, eu vejo Rio de Janeiro como um dos lugares mais visitados pelos brasileiros, como objeto de desejo aí. Depois, assim, o Nordeste, as praias que são maravilhosas, que a gente tem um litoral maravilhoso ali. E São Paulo, por ser uma grande capital, ter tudo. E Florianópolis ali no sul. E aí eu não vejo o pessoal explorar os outros estados. A gente é um país super rico, assim, de questões culturais, diversidade. E a gente não vê as pessoas indo, sei lá, pro Pará, pra Amazônia, sabe? É muito mais o pessoal do exterior vindo visitar do que a própria população. Sim, porque bate com a questão do marketing que ela falou, né? Esse marketing é sempre focado para essas cidades, né? A gente só vê isso, né? Então, no Rio, eu lembrei de um turismo, eu não tenho palavras para descrever isso, que é a galera ir num ônibusinho de safari e visitar a favela, né? A gente tem esse tipo de turismo aqui no Brasil, né? Sabe que, inclusive, ele é famoso com os estrangeiros, porque a gente conhece italianos que foram para o Rio de Janeiro para visitar as favelas. Sim. Você vê como é vendido isso, né? Gente, eu acho tão feio isso, tão ridículo, porque essa sensação de safari que a Luana falou mesmo, parece que as pessoas estão em gaiolas e aí você vai lá ver a situação miserável delas. Que horror isso. É uma desumanização, né, das pessoas, é tratar elas como animal mesmo. Tipo, num zoológico. É meio estranho, né? E essa é a imagem que é vendida pra fora. Isso que é o mais preocupante, né? Sim, que hoje o Brasil não tá com uma imagem muito bonita. Inclusive, a gente vê esse reflexo no valor do dólar e do euro, né? Que a moeda do Brasil tá desvalorizada, né? Mas o engraçado é que aqui na Itália, aqui na Europa, você só vê a parte ruim, né? Você só vê chegar aqui as notícias da galera fazendo os discursos absurdos, das coisas absurdas só. É muito engraçado isso. Não sei como tá por aí, né? Eu espero que vocês estejam fazendo o trabalho de falar que nós somos pessoas legais, bonitas, e que não é isso, não. Não, mas olha, quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida que quem já foi e quem nos conhece tem, assim, sabe? Uma porque nós somos legais e bonitos. Brincadeira. Não, é porque assim, quando a gente chega em algum lugar aqui, a gente percebe que quando a gente fala que é brasileiro, as pessoas isso já abre portas, sabe? Porque elas veem realmente a gente como um povo feliz. Tudo festa. Que tudo festa e que é bonito, sabe? Nós temos amigos que falam assim, nossa, não tem povo mais bonito que de vocês. As mulheres são, principalmente as mulheres, o pessoal fala, né? São muito bonitas e tudo mais. Então, assim, a gente vê que a nossa mistura deu certo por a gente ser esse povo um pouco mais aberto, que gosta de receber. E realmente a mistura da questão da beleza mesmo, né? Que a gente tem de tudo um pouco, então mostra-se esse povo mais bonito. E aí a gente vê muito isso no discurso dos italianos, por exemplo. Sim. A imagem chega às notícias ruins, mas a imagem é boa no final das contas, das pessoas. O Brasil ele teve uma época de uma forte propaganda, né, para fora, de turismo mesmo. E tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que realmente atrai turistas pra gente e a economia se move através disso, né? O lado ruim é o estereótipo, né? A gente tem um estereótipo das mulheres brasileiras, né? Ainda tem aquela outra fala infeliz do presidente, que os turistas podem vir aqui pegar mulher, essas coisas. Então você vê que a gente tem um estereótipo em cima, né? Tem esses dois lados da balança, né? E a gente tem que pensar muito sobre isso. Sim, mas o incentivo, eu vejo que o incentivo do turismo, ele acaba sendo necessário, mas a gente tem que só focar ele pro lado certo, né? Em vez de usar esse safari de humanos, usar as praias bonitas que a gente tem, talvez outras coisas. A gente precisa parar de estereotipar a nossa própria imagem primeiro, né? Eu ficaria bem feliz, assim. Como tá a situação aí? Tipo, você tem certeza, né? Como tá a situação aí? Todo mundo ri, né? Não tá bem. No fundo... Mas a situação aqui pelo turismo... Sim, vai. Sim. Agora é óbvio que ninguém tá viajando, né? Não é pra pelo menos. Mas como que você vê isso?
Voltou? Agora fui eu que caí mesmo. É. Sim. Você se machucou? Desculpa, gente. Você se machucou? Não, tá tudo bem. Bateu a perna na parede? Até me perdi. O que ela tá falando? Não, ela falou de uma fala do presidente que tinha que vir pegar Do os meninos. presidente. Ah, não, é que... Não, ainda não. Eu me perdi depois disso. Então, mas assim, eu tô falando, eu nem sabia, eu também não sabia porque eu tô por fora do... O Mac não sabia, ele fez uma cara de surpreso aqui pra mim, que você era impagável. Não, eu adoro conversar com vocês, que é novidade pra vocês, as coisas que o presidente fala. Eu acho incrível isso. É assim, chega alguma coisa assim ou outra pra gente e a notícia é sempre ruim, é uma pior que a outra. Inclusive a gente sempre vai buscar informação se é ou não é fake news, porque às vezes as coisas são tão absurdas que faz a gente não acreditar de imediato, né? A gente tá num tempo aqui que a gente já parou de procurar se era fake news ou não. A gente fala, não, mas essa, meu Deus... Mas essa fala do presidente foi, acho que no período do carnaval do ano passado, quando teve o Golden Shower lá. Ah. E ele tava falando do turismo, aí ele falou, se o turista quiser vir pegar as nossas mulheres, ok, mas fazer baderna, não. Ah, tá. Ele incentiva a baderna, de certa forma, e fala pra não fazer baderna. É meio ambíguo o que ele tá Pois falando. Então, não dá pra entender. Eu tava ouvindo o podcast do Patox Dias, ele também falou que até o governador do estado de São Paulo tava dando toy nele, né? Até o governador, que é o Dória, né? Então, a gente tá num período tão tenebroso da nossa história que a gente tá tendo que concordar com o Dória, né? Foi isso que o Patox falou. Eu falei, nossa senhora. Eu vi até um meme que era uma coisa assim... eu prefiro apoiar o Dória agora, que quer me manter vivo pra eu poder não votar nele nas próximas eleições, né? Que alguém quer me matar, né? Tá assim a nossa vida aqui. Então, isso complica bastante, né? Cara, eu acho que a única coisa positiva nisso tudo é que o brasileiro ele brinca com tudo e aí faz com que isso tudo não exploda, assim, porque mexe muito com o emocional das pessoas, porque tá tudo desestabilizado, sabe? É muito difícil você viver com uma notícia pior que a outra diariamente. Então, mas é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque se a gente brinca com tudo, a gente não leva nada a sério, Não, né? sim, mas eu falo por lado emocional mesmo. Não, se a gente não tiver um pouquinho de humor na nossa vida, a gente fica depressivo, né, galera? Sim, porque... colapsa. A gente tava conversando com a Manu esses dias aqui, eu falo pra ela minha opinião, expresso minha opinião, que enquanto a gente não conseguir chegar a um ponto que a educação seja 100% a prioridade, a gente não vai atingir esperar aqueles 20 anos investindo em educação para depois começar a ter um resultado bom, porque o povo é tão sem educação que não vejo esperança. A educação aqui no Brasil, ela não é uma educação, ela é um projeto, né? Quanto pior for a nossa educação, mais fácil da gente ser manipulado, né? Quanto mais a gente não souber pensar e raciocinar por si, mais a gente vai acreditar no que o outro está dizendo, né? E é muito triste. Eu não queria que a conversa fosse para esse lado, porque é realmente muito triste. Não, mas faz parte, porque é uma das coisas que a gente conversa aqui, que eu falo pra ela, enquanto você tem que entrar um ditador que fala assim, eu vou investir só em educação durante 20 anos, porque dá tempo dessa galera se formar, e aí depois a gente vê o que acontece, porque aí a gente vai ter pelo menos um povo educado que vai saber ter pensamento político, pensamento de tudo, né? Isso é um pouco de opinião. Eu costumo falar que todos os nossos problemas, tudo que a gente tem, todas as situações que a gente se encontra, a educação resolveria, sabe? Sim, e é que é menos valorizado hoje aí, né? Hoje a gente se encontra num período de corte de bolsa, a gente está vendo os próprios cientistas que estão ajudando no combate ao coronavírus, tendo suas bolsas acadêmicas cortadas, né? E aí, como que você trabalha sem o seu salário? Você não trabalha. E a gente está numa situação muito triste que a gente está tendo que lutar muito, mas a luta é a resposta para tudo, né?
Aproveitando o gancho aí, que vocês estão falando da questão da educação, é a base para, acho que, para um país ser um país desenvolvido, um país com pessoas que entendem, que evoluem, é a educação. Mas também tem a questão da segurança, que envolve bastante na hora da pessoa escolher para onde ela vai viajar. Então, tipo, quando uma pessoa pensa em para que destino ela vai, primeira coisa que ela vai pensar é na segurança dela, e depois, tipo assim, destinos com paisagens naturais, coisa, tipo, lugares bonitos, exóticos e tudo mais, mas primeiro de tudo vai ser a segurança. E você vem pra cá, pra Europa, queira ou não, você tem um sentimento de segurança muito maior do que viajar dentro do Brasil. Isso é uma realidade. São duas coisas que realmente tem que caminhar junto, né? Porque não adianta você trazer um monte de turista pra cá e os turistas forem embora falando que foram assaltados, né? Isso causa uma péssima imagem para o país. A gente tem até aquele exemplo da Copa do Mundo no Brasil, em que o governo federal mandou tapar as favelas, né, com tapumes, assim, onde se via as favelas, né? Esconder, né? Maquiar, né? É uma maquiagem, né? Maquiagem. Esconder mesmo. Então, eu acho, na minha opinião, assim, agora, sem falar sobre academicismo nem nada, eu acho que a gente está tratando o turismo de uma forma bastante estranha, assim. Esse negócio de querer maquiar e querer disfarçar que a gente é um país muito desigual, eu acho que até atrapalha, porque a mesma proporção que a gente é um país tão desigual, a gente é um país muito bonito, o nosso povo é muito bonito e muito diferente dentro do próprio país, né? A pessoa lá do Rio Grande do Sul, ela é totalmente diferente da pessoa do Rio Grande do Norte. E é isso que é belo, né? Ficar maquiando isso, eu acho que é um tiro no pé. Você sai fora do Brasil, você não encontra essa diversidade. Aqui a gente já discutiu várias vezes, não tem, eu e Manu, a gente conversa, a gente sai para fazer as viagens e tal, a gente vê que a diversidade que tem no Brasil é um negócio, e ao mesmo tempo que existe essa diversidade, existe essa grande desigualdade social que faz com que a gente não valorize o produto interno, né? A gente valoriza muito mais o produto externo do que o interno. E essa maquiar, que nem você falou do exemplo de maquiar para os turistas, é uma desvalorização. A gente está maquiando, que a gente está tentando esconder um defeito que a gente tem, que era para a gente estar tratando o defeito em vez de estar maquiando ele. Sim. Você vê que curioso, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta maquiar, que a gente tenta deixar o turista não ver as nossas desigualdades, a gente pega um ônibus e manda todo mundo fazer safari na favela, né? É umas coisas que não fazem sentido. Sim, porque a visão, na verdade, é tirar o dinheiro de onde puder, mas não para distribuir isso de uma forma legal, né? Eu tô aproveitando, beleza, tem um miserável ali, a galera tem curiosidade, vamos usar ele então, porque ele vai me render alguma coisa, né? Mas não é... Uhum. É um negócio muito vergonhoso, né? É uma parte que deixa a gente triste. Eu sou apaixonado pelo Brasil, viajei muito por dentro do Brasil, mas viver no Brasil é um negócio complicado, entendeu? E eu acabei optando de vir pra cá pra ter uma outra oportunidade, não só pra mim, mas que eu e a Manu, a gente pretende ter filhos, e eu falo, pelo menos eu sei que no arco de 20 anos de educação do meu filho, ele vai ser bem educado, né? Porque eu sei que aí vai melhorar um dia, mas talvez não seja na minha geração nem na do meu filho, e aí, sei lá, a gente acabou optando sair fora. Eu sei que é abandonar a guerra, mas é foda, né? Imagina. De 2018 para cá, todo mundo pensou em abandonar essa guerra. Mas quem ficou tá aqui para lutar. Eu sou uma das pessoas que tá aqui para lutar. Até acho engraçado que na minha faculdade, eu tinha parado, eu tinha trancado a licenciatura, né? Que é quando a gente estuda para dar aula, né? Depois de 2018, eu voltei. Então, eu tô 1 ano atrasada por causa que eu tinha trancado. Mas eu voltei porque eu falei, eu preciso dar educação para essas crianças do jeito certo, eu preciso lutar para isso. E a gente existe, né? A gente resiste e existe aqui dentro. E estamos aqui lutando contra tudo isso que está acontecendo. Sim, eu tiro meu chapéu, porque teve um outro assunto que a gente conversou nesses dias, que era realmente que os professores, os educadores no Brasil, porque a gente conhece outros educadores, você vai ser uma futura e a gente já conhece alguns que já são, eles não fazem isso por dinheiro, porque primeiro que é muito mal remunerado, né?
Segundo, que existe uma dificuldade grande, enorme de ensinar, de você conseguir passar a educação adiante, porque a gente tem um sistema que vai contra isso, né? A gente tava falando sobre isso, que eu falo assim, meu professor é herói, porque faz aquilo porque realmente gosta. Inclusive, a gente tava ouvindo um podcast esses dias que tava falando sobre histórias de professores, né? Sim. E aí uma das histórias contava sobre o caos que era dentro da sala de aula, era uma escola na periferia. E aí contava do caos, da questão de entrar drogas dentro da escola, aquela criançada que é muita gente dentro de uma sala para um professor cuidar, a falta de respeito e tudo mais. E você fala assim, o que faz um professor levantar da cama dele, ouvir tanto desaforo, risco de vida e por pouquíssimo dinheiro? É o amor pela profissão, pela educação. E a esperança também, né? Para dar um pouco de educação para essas pessoas. Tipo, acho que se ele conseguir plantar a sementinha, ele acho que vai ficar muito feliz com isso. Sim, sobretudo agora nas ciências humanas, né? Que a gente está tendo um ataque praticamente direto, né, do governo. Como eu disse para vocês antes, nossas bolsas foram cortadas, as bolsas CAPES. É uma desvalorização tremenda, sabe? Porque a gente estuda, pelo menos o pessoal das ciências sociais, a gente estuda para a política, a gente estuda para governar, para saber o que está acontecendo, para entender esse momento histórico. Eu não sei se vocês conhecem o Átila, né, que acho que é um biólogo. Sim, divulgador científico. É isso, e ele tá fazendo um trabalho, assim, fenomenal de divulgação sobre o coronavírus, está alertando, e no meio daquele programa Roda Viva, né, ele para e fala, eu precisava de cientistas sociais para falar qual que é a favela que está mais em perigo de acontecer essa pandemia, sabe? E não tem. Não tem investimento, né? E a gente vê Ai, gente, eu vou ter que falar outra frase de outro governante. Vamos lá. A gente vê um assessor do ministro da Educação lá, que é irmão dele, né? Que não vamos pular essa parte, né? Se você tá triste que você perdeu a sua bolsa, quem estuda direitos humanos vai estudar cozinha, vai ser cozinheiro, sabe? Ah, sim, a gente ouviu o Roda Viva e eles falam, um dos repórteres fala pro Átila, né, que eles poderiam virar confeiteiros, né? Isso. E ele vira e fala que eu gostaria de confeiteiros assim pra mim, né? Porque é um absurdo isso. Dá até vergonha de ouvir alguém com um certo nível de publicidade até, não só político, mas é um nível de visibilidade. Todo mundo tá vendo o cara falando essas baboseiras, tá ligado? Se fosse só falar, tudo bem, mas ele tá tirando o sustento dos cientistas, né? Então é péssimo o estado que a gente tá. Eu costumo falar que eu fico vendo o lado bom das coisas, né? Mas o lado bom dessa questão da pandemia é mostrar para o mundo o quanto os cientistas são importantes, porque agora não é... Estão ganhando assim, quem que tá ajudando é cientista. Sim. Inclusive os de humanas, né? A gente tá aqui, pelo menos na Unesp, a gente fez um mutirão e tá todo mundo ajudando. Lá na Unesp tá produzindo álcool, produzindo máscara, então tá bem bonito de se ver esse outro lado da tragédia, né? Sim, eu vejo até batendo o olho assim das notícias que a gente ouve, eu vejo até a galera ignorando os governantes e fazendo o que tem que ser feito, porque dá a impressão que é isso, você vê de um lado a galera com uma opinião contrária, mas no final as pessoas estão executando ficar em casa e tal, porque tem muito, se depender do governo não é bem assim, né? Pegando carona no que a Manu falou, olhar o lado bom das coisas, tem muita gente que tá acordando por causa dessa pandemia, sabe? Que vê o nosso governante na TV falando as tralhas que ele fala e fala, não, isso não é possível, esse cara tá louco, eu votei nele, mas eu estou arrependido. Mas tem gente que vai morrer abraçado com ele, né? Eu não sabia que era literalmente morrer. Pior que é assim mesmo. Mas, olha, eu vou falar pra você, eu falo pro Mac aqui, eu acho que as pessoas estão acordando aos poucos, porque é muito estranho
o mundo inteiro, vamos dizer, 90% do mundo está fazendo uma quarentena, e aí no Brasil não precisa ser feito, porque não, no Brasil, o Brasil é precioso, nada vai tocar o Brasil. Tipo, como assim? E é um alguma coisa problema- errada. E é um problema econômico, eles estão preocupados com a economia do país, sendo que tudo que estão fazendo, eles não estão nem um pouco preocupados com a economia, né? Todos os outros... Vocês tinham que preocupar com a economia muito antes dessa pandemia. Não, eles colocaram eles dividiram o debate, né? Ou você se importa com a vida ou você se importa com a economia. E não é assim, né? Recesso econômico é claro que a gente tem, é óbvio que a gente vai ter, né? As pessoas estão em casa. Sim, mas não é só eles, né? É engraçado, não é só o Brasil, o mundo inteiro tá em casa. A gente aqui na Itália tá parado, tá? Imagina o problema. É um problema pra todo mundo, é um problema único, né? Eu tava conversando com meu pai e com meu irmão esses dias e eu tava falando exatamente sobre isso. Eu falei assim, eu entendo que o Brasil é um país que não conta com os mesmos recursos de outros países mais desenvolvidos. Então não dá para falar com certeza que eles deveriam tomar exatamente as mesmas decisões que a gente tomou. Então, tipo, ficar 100% de quarentena. Porque existem outros problemas por trás. Mas tá longe de falar que uma solução totalmente diferente da quarentena vai ser a ideal. Aqui a gente tem uma luta de classes que é gigantesca, né? Que é a classe dominante sobre os dominados, que é os empresários, os ricos, os patrões, mandando o povo ir trabalhar, fazendo fazer carreata na rua, em protesto, para o comércio abrir. Não sei, na Itália não teve isso, né? Até onde a gente sabe, assim, ó, é lógico que a gente tem a nossa visão baseada no nosso mundinho aqui, que é pequeno, não é de toda a Itália, mas assim, e bem diferente do que a gente ouve do Brasil, é que as pessoas respeitam muito, tem uma educação muito forte, sabe? É lógico que teve gente que desrespeitou e essas pessoas foram multadas, foram presas, foi isso que aconteceu. Só que, mas você vê que na grande maior parte tem o nível de educação suficiente para entender que juntos a gente resolve o problema, não brigando nesse momento. Então você vê muito o italiano falando, a gente vai se juntar aqui, força, todo mundo vai conseguir, sabe? Você vê essa mensagem sendo passada em vez de uma mensagem de guerra política, porque é o que sai, né? O que acaba sobressaindo aí é essa guerra política que tá tendo no meio, né? Em vez de estar resolvendo o problema. Eu acho que aqui, agora é a opinião minha mesmo, eu acho que a gente pegou muito de torcida, sabe? Torcida de futebol. Ou você torce para um time ou você torce para o outro. E é aquilo, e acabou, sabe? Então, ou você quer voltar a trabalhar, ou você quer fazer quarentena. Não dá para ponderar, não tem debate, sabe? A gente carece muito de debate. E isso mexe com a vida das pessoas, né? Sim, mas eu acho que isso é um fruto da educação, né? Porque a gente tá vivendo uma polarização enorme no Brasil, mas eu acho que é fruto da educação, porque a gente não tem a capacidade de ter empatia pelo outro, né? Saber que o outro também não é necessariamente a mesma opinião, não tem que ser 0 ou 1. E não tem problema, né? O outro ter uma outra opinião, desde que ele sente e converse uma conversa saudável, né? Debate é construtivo, sempre é construtivo. Exatamente. Mas eu acho que esse Fla-Flu, Lu, já que você falou de futebol, eu acho que é muito conveniente para o governo. É muito conveniente que as pessoas estejam ou num time ou num outro, porque elas vão brigar. E as pessoas brigando é distração, né? Tipo, ninguém vê o que tá realmente acontecendo. Ninguém se concentra no que realmente deveria se concentrar. Tá perdendo tempo brigando com o outro, né? Porque a opinião não é exatamente igual, tem que ser todos os pingos no i. Você não pode concordar, talvez, com com um pouco mais de direita numa situação e um pouco mais de esquerda na outra. Você tem que ser ou direita ou esquerda. Você tem que estar dentro de uma caixa. Uma caixa. Nossa, isso é um negócio muito complicado, muito triste, né? Isso só faz mal para o povo, né? Porque quem tá lá em cima tá de boa, tá comendo, tá bebendo, tá fazendo festa. E aqui embaixo a gente se ferra, né? É realmente muito triste, assim. Ou você quer sair trabalhar porque você acha que você vai morrer de fome se você não trabalhar, enquanto o governo tem todas as ferramentas para te dar, que a gente tá vendo agora, que tá saindo um auxílio de R$600, que é basiquíssimo, assim, mas tá... Então, o que eu vi muito aqui, que foi curioso para mim,
Foi as pessoas querendo sair para trabalhar, porque senão elas iam morrer de fome, e nem sequer pensar que elas tinham direito de receber um auxílio do governo, que o governo tem a capacidade de pagar, sabe? Sabe o que você é não pensar, né? Não ter essa chave de pensamento? Sim, não ter reflexão, né? E a gente está tratando de uma coisa que não é... Tá, é política, sim, mas nesse momento é a vida das pessoas, sabe? É uma coisa muito tenebrosa. Mas aí, sobre esse auxílio, por exemplo, a gente sabe de pessoas que não necessitam disso, às vezes nem vivem no país, no Brasil, e estão tentando recorrer a isso, sabe? Então você vê que tem uma falta de educação. Eu resumo sempre a educação. Sempre fica pela falta de educação. Realmente, a gente sabe disso porque essa semana eu recebi uma mensagem pro WhatsApp de uma pessoa conhecida minha, porque são uns óbvias, eu não vou falar quem é, mas assim, essa mensagem falava sobre esses R$600. E eu não sabia, né? Eu falei assim, que é isso? O que é esses R$600? Aí ele me explicou que era por conta da emergência do coronavírus, né? E falou assim, não, corre lá, você também tem que pedir. Eu falei, mas a gente nem vive lá, a gente não tem esse direito. E essa pessoa também não mora não mora aqui na Itália, mas também ela não mora no Brasil, entendeu? Então, tipo, tá com uma vida ok, não tá rico, mas eu entendo que ele queria redirecionar esse dinheiro pra família, mas eu não acho justo eu pedir um direito de um dinheiro, sendo que eu nem tô morando aí, sabe? Então, assim, eu acho que antes mesmo da gente falar dos nossos representantes, a gente deveria ser exemplo, sabe? Eu não acho certo. Com certeza. A gente tem o nosso maior inimigo também, além da má educação, é o jeitinho brasileiro, né? Nós somos um país que tem tanto essa narrativa de combate à corrupção, mas nós mesmos, muitas das vezes, somos corruptos, né? A gente fura a fila, a gente joga lixo no chão, a gente quer sempre se sair melhor do que os outros, né? Infelizmente, a gente tem essa narrativa aqui dentro. E a saída, que nem o Mark fala, é o quê? Educação. Gente, eu sei que a gente prometeu no começo do programa falar sobre turismo no nosso próprio país, mas diante de tantos fatos e tantos acontecimentos dentro do nosso país, a nossa conversa correu um pouco mais, vamos dizer, pro político. Sim, mas é porque no final das coisas também tem essa discussão, a política é muito importante pra gente tomar algumas atitudes, inclusive no turismo. E vamos considerar aqui que é uma parte nossa, né, de comunicar as pessoas, da questão da educação que a gente tanto falou aqui. A gente quer trazer informação para vocês, sim, fazerem vocês pensarem em tudo isso que a gente discutiu aqui, porque eu acho que a gente tem que parar para pensar, antes mesmo de levantar a voz pro outro, defender sua própria ideia, vamos parar para pensar um pouco, tipo, o que faz mais sentido, o que tá certo, o que tá errado, o que seria melhor para todos e não só para mim. ViajaCast. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Luana. Lu, nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente tem conversa para, mais 10 podcasts com certeza. Gente, avisa que na próxima eu compro uma garrafa de cerveja, deixo aqui, a gente bate um papo de boteco. Mas eu queria agradecer muito pelo convite, falar que eu tô sempre disponível para vocês para falar sobre qualquer assunto. Viagem eu tive que estudar um pouquinho, e aí sempre vai acabar na política, desculpa. Não tem problema nenhum. A gente chamou você justamente porque essa é uma área que a gente não cobre, né? A gente queria cobrir isso também. Estamos chamando os especialistas de outras coisas porque a gente é de viagem. Sim, eu tô muito honrada de participar desse episódio com vocês. E seguimos na luta. Defendam a ciência, defendam o SUS e vamos que vamos.
E agora no nosso podcast temos uma novidade. Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora a gente tem um grupo secreto onde você pode falar diretamente com a gente e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu? Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de R$5, você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas como eu faço para assinar? Sim, através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? Porque eles se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura. Ou seja, você apoia o ViajaCast, ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser. Se você já usa o PicPay, você pode procurar o ViajaCast, ou se não, nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site. É só acessar viajacast.com.br/cine. E lá você encontra vários planos onde você é quem escolhe e ganha sua recompensa. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro. Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook. Inclusive você pode nos seguir no Instagram, @ViajaCast. Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação. Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, @mac_e_manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes. Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição. Lembrando que você nos encontra também nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, Castbox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também. Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje. Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo! Um abraço. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Play Áudios.